Você sabia que conhecemos melhor a superfície da Lua do que o fundo dos nossos oceanos? Mais de 80% das profundezas marinhas continuam inexploradas. E é lá, nesse breu absoluto, que nascem as histórias mais assustadoras do planeta. Relatos de marinheiros que juraram ver olhos do tamanho de faróis, tentáculos que poderiam esmagar navios inteiros e sombras tão grandes que pareciam engolir o próprio mar. Hoje você vai conhecer as 10 criaturas marinhas mais apavorantes já registradas nas lendas e nos mistérios dos oceanos. Entre os povos inuites do Alasca e do Canadá, fala-se de uma criatura que se move sob o gelo, silenciosa, mortal. Chama-se Tisseruk, uma serpente marinha de mais de 4 metros, corpo fino como uma enguia e uma cauda tão poderosa que, segundo os pescadores, pode virar barcos inteiros. Alguns afirmam ter visto sombras enormes se movendo sobre as águas congeladas. Outros dizem ouvir o gelo se partindo quando ele se aproxima. Seria só lenda, ou algo ainda vive sob o gelo, esperando a próxima vítima. Nas cavernas submersas das Bahamas, conhecida como Blue Holes, moradores contam sobre uma criatura colossal chamada Lusca, um híbrido entre tubarão e polvo gigante capaz de atingir mais de 20 metros de comprimento e 20 toneladas de pura força. Pescadores juram que ela surge das profundezas, criando redemoinhos tão violentos que engolem barcos inteiros. Alguns acreditam que se trata apenas de lulas gigantes, mas nas ilhas dizem que quem cruza o olhar da Lusca nunca mais volta para contar. Nos mares gelados do sul do planeta, marinheiros japoneses relataram algo impossível: criaturas humanoides brancas, com braços, pernas e um rosto, nadando sob o gelo. Eles a chamaram de Ningen, palavra que significa humano. Testemunhas descreveram seres com até 30 metros de comprimento se movendo lentamente como se observassem as embarcações. O mais estranho, as imagens e vídeos desapareceram. Coincidência ou alguém quer esconder o que realmente vive sob o gelo? Nos textos mais antigos da Bíblia, o Leviatã é descrito como o rei das profundezas, um dragão colossal coberto por escamas impenetráveis e capaz de soltar fogo pela boca. Alguns textos afirmam que Deus criou um macho e uma fêmea, mas destruiu a fêmea para que a espécie não destruísse o mundo inteiro. O Leviatã teria mais de 60 metros de comprimento e seu rugido seria capaz de fazer o oceano tremer. Imagine navegar pelo Atlântico Norte e ver o mar começar a se mover. Dos séculos XI em diante, marinheiros nórdicos falavam de uma criatura tão gigantesca que era confundida com uma ilha, o Kraken. Com tentáculos que podiam abraçar navios inteiros, ele era o terror dos vikings. Algumas lendas dizem que chegava a 400 metros de comprimento e nas versões mais antigas passava de 1 quilômetro. Hoje muitos associam o mito às lulas gigantes reais, mas nas profundezas ainda há quem acredite que o Kraken ainda está lá, dormindo. Filha das divindades marinhas Forces e Cércia, Ceto era descrita como um híbrido entre um peixe e dragão, com escamas afiadas e corpo de 12 metros. Nas lendas, o próprio Poseidon a enviou para destruir a Etiópia, até que o herói Perseu a derrotou usando a cabeça da Medusa. Mas há quem diga que o Ceto foi inspirada em fósseis marinhos reais, ou em encontros com baleias gigantes desconhecidas. Nos manuscritos medievais, marinheiros relatavam ilhas misteriosas que de repente afundavam. O que eles não sabiam é que talvez não fossem ilhas, e sim os aspidochelones, um monstro entre baleia e tartaruga tão grande que podia chegar a 200 metros de comprimento. Diziam que marinheiros atracavam sobre seu dorso e quando acendia o fogo, o monstro mergulhava afogando todos. Nascido em 1954, Godzilla é mais do que ficção. É o reflexo do medo humano diante da própria destruição. Criado após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, o monstro simboliza a vingança da natureza contra a arrogância humana. Com 120 metros de altura e 90 mil toneladas, Godzilla é o monstro marinho mais famoso da cultura moderna
e talvez o mais real no que representa, a lembrança de que nós mesmos criamos os piores monstros. Na mitologia nórdica, o deus Odin lançou uma serpente no oceano que cresce até dar a volta na terra, mordendo a própria cauda. Seu nome é Geomorgander, a serpente de Midgard. Ela é um símbolo do ciclo eterno de criação e destruição. Quando chega o fim dos tempos, ela emergirá para lutar contra Thor, o deus do trovão, e ambos morrerão, dando origem a um novo mundo. Mais do que um monstro, Jormungandr é o próprio poder cósmico dos mares. E por fim chegamos a ele, o ser que faz até o Leviatã parecer pequeno. O escritor Lovecraft criou em 1928 uma entidade chamada Cthulhu, descrita como um ser anfíbio com asas, garras e cabeça de tentáculos, dormindo nas ruínas submersas de R'lyeh, no Pacífico. Com cerca de 1000 metros de altura, dizem que em apenas sentir a sua presença é suficiente para enlouquecer qualquer ser humano. Cthulhu é o símbolo do horror cósmico, o medo do desconhecido e do quanto somos insignificantes diante dele. E no fim, talvez o maior mistério dos oceanos não seja o que está lá embaixo, mas o que ainda não tivemos coragem de olhar.